Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Patrícia Lemoine e eu busco os assuntos mais diversificados para poder tirar as suas dúvidas. Já se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos, é sempre às terças-feiras, e já clica no gostei, que eu garanto que esse vídeo vai ser muito produtivo para você. Essa semana nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que gera muita discussão: alienação parental. E para a gente tratar desse assunto e tirar algumas dúvidas, eu tenho comigo a advogada Simone Peixoto. Simone, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, poder tratar desse assunto, que embora seja um assunto de um nome novo, é um assunto recorrente e bem antigo, né? O nosso escritório, embora de atuação um pouco mais ampla, não só na área de família, a gente atua em previdenciário, criminal, empresarial, trabalhista. Hoje, né, com você aqui, a gente vai tratar dessa área de direito de família. Então, para começar, é o básico. O que é, para quem não conhece, alienação parental? A alienação parental, como eu disse antes, é um assunto não é um assunto novo, é um assunto antigo. Porém, o nome é um nome novo, né? Esse nome surgiu a partir de uma identificação de um psiquiatra americano, nos idos de 1980, quando ele identificou síndrome da alienação parental. E em razão das consequências que isso gerava na criança ou no adolescente, esse assunto veio inclusive a ser regulamentado. Decorre de atitudes, de ações, de condutas, tá? Daquele que detém a guarda, seja pai, mãe, ou avó, ou até o tutor ou o curador, onde gera consequências de influências psicológicas na criança ou no adolescente. Simone, como que a gente pode identificar isso? A identificação, ela ocorre em razão do enquadramento de alguns requisitos que a Lei 2.318 de 2010 traz em seu rol. É um rol exemplificativo, ele não é taxativo, ocorre em situações que muitas vezes ali não está descrito. Por exemplo, a desqualificação do genitor, né? Um fala do outro: o seu pai ou sua mãe não é boa profissional, não é boa mãe, não cuida de você. Olha só o que a sua mãe fez! Isso, né? Então essa desqualificação, a dificuldade com o convívio familiar, marca horário, não cumpre, né? No caso, uma mudança de domicílio, ela encaixaria também nesses requisitos? Tá, enquadra assim, desde que essa mudança de domicílio, ela não tenha justificativa. Inclusive, antigamente, era só a mudança para outro país. Hoje, né, aquele que se sente alienado, ele pode entrar judicialmente e fazer um pedido, inclusive, com tutela antecipada para bloquear essa mudança entre estados. Porém, tudo isso precisa ser provado. É uma mudança sem necessidade, sem justificativa, que não seria um caso de uma mudança realmente com justificativas plausíveis. Outro exemplo, e que é um dos que eu acho mais grave, é quando a falsa denúncia, né, com relação à criança, denúncias realmente na área criminal de investigação. Outra situação, quando ela começa a pessoa, ou aquele que detém a guarda, omite as informações com relação à escola, com relação ao endereço, com relação a médico. Isso, as situações de saúde, né? Dificulta, de maneira geral, também o convívio familiar, né? Ou seja, as relações vão ficando muito distantes, superficiais, vamos dizer assim, não é? Isso. O que causa isso? O que leva o detentor da guarda a querer fazer uma situação dessa? Porque, na verdade, a pessoa que detém a guarda fazendo isso, praticando essa alienação parental, ela não está prejudicando só a criança. Ela está prejudicando toda uma família em volta. Então, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que causa isso? Olha, Patrícia, isso daí, na verdade, ele vai além do cunho jurídico, né? Ele vai a nível psicológico. Geralmente em razão de uma separação ainda com muitas dores e com muitas coisas a serem resolvidas. Então ela vai além, é algo que só a psicologia realmente, né, conseguiria definir, né? A solução que a gente tem através da área jurídica é justamente para que no futuro
essa criança não sofra as consequências dessa influência, né, e dessas ações. Porque eu vou falar, a gente vê, é nítido que a gente vê que a criança sofre. Porque ela, no meio disso tudo, ela não sabe nem o porquê que está havendo uma separação. E ela ser um objeto de, vamos dizer assim, para poder conseguir algo mais, eu acho muito cruel. Realmente é muito cruel, e muitas vezes a gente chega, depois de anos, né, de processo, ou muitas vezes na maioridade já daquela criança, você vê que a criança perde tanto o parâmetro materno quanto paterno. Porque ela fica sem referência, ela vai passar por situações, aí já vamos entrar na adolescência, que é onde realmente a gente sabe que a criança precisa muito de orientação e tal. Ela não tem referência, tipo, para quem eu vou pedir ajuda? Porque ela sabe que ali existe um conflito muito sério. Então, ela pode ficar até com medo de gerar mais um conflito, né? Então, ela vai se fechando cada vez mais. E aí começa a vir outros problemas também, né? Tem muitos problemas. Eu diria que o máximo dos problemas que a gente escuta falar, mas que a gente também não pode definir que foi exclusivamente por causa da síndrome da alienação parental, é o suicídio, né? Em regra, as ações começam, os problemas se dão de uma maneira através de nervosismo, muita ansiedade, problemas na escola, depressão, mas acaba sendo um conjunto de coisas. Mas a gente chega a ver casos em que, em regra, o adolescente, ele chega ao suicídio. A gente, como advogado, porque muitas vezes a gente quer uma solução, a gente quer amenizar aquilo ali, mas infelizmente as partes, eles não chegam a um consenso. E como a gente sabe que isso envolve muita gente, não é só a criança que é afetada, no caso, quem consegue enxergar isso de fora? Avós, tios, essas pessoas podem denunciar, podem tomar uma providência para dar um fim nisso? Olha, poder pode. Em regra, ela é uma ação autônoma, mas podem, tá, fazer uma denúncia ao Ministério Público e de ofício isso aí ser instaurado. Mas as ações autônomas, a competência é geralmente de quem detém a guarda ou quem está sendo alienado naquele processo. Mas eu sugiro que a primeira ajuda não seja direto no judiciário, tá? Não através de uma ação. Eu acho que a primeira ajuda precisa realmente procurar um profissional específico, especializado na área de psicologia, né? Para que possa conduzir isso aí e tentar fazer um trabalho de uma maneira mais harmônica. Se realmente isso daí não surgir um resultado positivo, aí você não tem jeito, aí você tem que fazer realmente uma denúncia ao Ministério Público para que de ofício isso possa ser investigado, né? E aí, no caso, as condutas para minimizar esse problema são adotadas. Agora eu tenho certeza que assim como eu, aí você deve estar se perguntando, alienação parental é crime? Não, ela não é crime. A alienação parental, ela quando surgiu a lei, até tinha um artigo, né, em que criminalizava a atitude. Porém, foi vetado. Esse artigo ele não foi considerado crime, ele iria fazer uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não houve, ele foi vetado porque entenderam que aí sim as consequências poderiam ser maiores ainda, se isso gerasse uma penalização a nível criminal para aquele alienador, né? Hoje existe um projeto de lei, porque essa discussão permanece, se deve ou não ser considerado crime, mas que está em tramitação na Câmara e ainda não foi votado, tá? Mas, embora a alienação parental não seja crime, as condutas que levam a ela podem ser consideradas crime sim, como calúnia, difamação, desobediência a uma ordem judicial. Essas condutas sim podem ser criminalizadas. E no caso, aí eu te pergunto, para quem pratica alienação, então, já que não é considerado crime, o que pode sofrer a pessoa que faz isso? Penalidade? Existe a penalidade, mas ela é de âmbito civil. A penalidade, a primeira penalidade seria o afastamento da criança ou a determinação de aproximação dessa criança ao alienado. E a penalidade pode chegar também em multa, né?
o juiz ele pode aplicar multa àquele alienador, tá? Mas são penalidades de natureza civil, não de natureza penal. As de natureza penal, como eu já falei, seriam calúnia, difamação e desobediência à ordem judicial. Como que a gente pode, então, identificar na prática mesmo esse fato? Olha, a identificação é muito importante para o processo em si, porque processo, eu costumo dizer que processo é prova, tá? E nós teremos 3 ramificações para poder conseguir fazer essa prova. Então, através de prova documental, quais seriam os exemplos de prova documental? Mensagens, e-mails, bilhetes, né? Onde você identifica aquela conduta do alienador. Prova testemunhal, tá? Parentes, vizinhos, né? Que ouvem aquela pessoa xingando e falando entre aspas, do alienado, né? E a terceira prova, que eu reputo a mais importante, é a prova pericial, em que ela vai ser tratada dentro dos autos, onde o juiz vai nomear uma equipe interdisciplinar, que ela é composta por psicóloga, assistente social e algumas vezes um psiquiatra, e através dessa perícia, tá, é muito fácil você perceber. Essa perícia é feita em regra com as partes, mas eu acho que o principal identificador é a própria criança ou adolescente, onde ele vai falar de uma maneira muito subjetiva e que vai ficar caracterizada a alienação parental. Às vezes, agora, para fechar esse assunto, eu te peço, Simone, que mensagem você pode deixar para quem está nos assistindo, que está sofrendo com isso, e para aquele que está praticando isso? A mensagem que eu tenho a deixar não é só como advogada, é como mãe também. O mais importante é você buscar a preservação do convívio familiar. E isso que a parte precisa compreender. E essa preservação do convívio familiar, a primeira coisa que você precisa buscar é a ajuda psicológica. Até porque nós, como advogados, vamos precisar de todo esse laudo, de toda essa orientação psicológica para instruir no futuro o processo, né? A fim de que o objetivo seja alcançado. Mas a mensagem principal busque a manutenção do convívio familiar, né? Evite de toda forma que essa alienação parental se configure junto a seu filho, junto ao seu familiar, neto ou sobrinho, né? Com quem você convive. Nosso vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe com seus amigos, às vezes alguém próximo de você está precisando ouvir essa mensagem. Simone, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom e eu tenho certeza que ajudou muita gente. Espero que sim, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição, né? Meu escritório fica aqui na Vila Pinto, na Irmão Mário Esdras. Como eu disse, a gente tem profissionais lá que trabalham junto comigo em todas as áreas, não só na área familiar mesmo. Bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou atrás para te responder. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, nós temos vídeos todas as terças-feiras. Um beijo e até a próxima semana!